O doutor Eliseu Gomes Torres, que é um jurista renomadíssimo de Cachoeirense, de Cachoeira, né, Diego? O Diego deve lembrar dele. Hoje em Porto Alegre, foi desembargador, enfim. Ele tem um ditado, uma frase muito interessante. Brasília é uma cabeça separada do corpo. O que, que ele quer dizer com isso? Que nem sempre o Congresso Nacional está ligado ou está antenado, está com um olhar para o restante do país, além dos seus próprios interesses. Como é que o senhor analisa hoje o que está acontecendo em Brasília? A frase do desembargador é verdadeira. Eu estou lá fazem agora 10 anos e Brasília realmente é algo diferente, desassociado da realidade, das coisas que acontecem é, no cotidiano da nossa vida, da nossa gente, dos nossos municípios, da seca, da calamidade, enfim, do plano econômico. É, e eu te diria mais, Dalcira, Brasília ultimamente está difícil da gente conviver, porque Ulisses Guimarães já dizia que a cada eleição o Congresso ia piorar um pouco mais e o último foi muito complicado. Está difícil. Tem deputado que não sabe falar, ele só grita no plenário. Tem deputado que não consegue ouvir um colega. Tem deputado que ele precisa espezinhar os colegas, ele precisa fazer fake news, ele precisa trabalhar na discórdia. Não tem um projeto de construção de país, de pátria, seja em qualquer área que seja. Então, a situação está difícil, eu estou no terceiro mandato. Eu já vivi e convivi com muita gente, mas esse último período está sendo muito, muito difícil. Inclusive, eu tenho falado com muitos colegas, deputados, que a gente podia dizer assim, a gente levanta as mãos ao céu porque agora a gente pode ir no plenário, marca a presença, faz a manifestação, fala o que precisa ser feito e vai para a comissão, vai para a bancada, vai para o gabinete e faz as votações no sistema Infoleg, porque é impossível a gente ficar lá o tempo inteiro ouvindo agressões, falando mal um do outro. O parlamento não merecia isso, mas é a realidade. É a realidade, a gente tem acompanhado pelos sites, pela TV, pelos noticiários, enfim, de que há uma tentativa de se buscar mídia através dessas agressões. E eu sempre pergunto, Projeto Brasil nenhum. Tem que lacrar na internet. Esse é o desejo, é a marca de muitos colegas que estão lá. É uma opção que eles têm. Eu respeito, não tem como eu dizer que isso está errado ou está certo. Muito pelo contrário, eu acho errado. Mas é a opção que eles fizeram e apostam nisso. Apostam exatamente nessas questões que estão ali, que nos deixam onde estamos, não nos leva a lugar nenhum. Tem um colega deputado que agora, por último, eu estou vendo que são mais americanos que brasileiros. Infelizmente, esse é o cenário. Acham que o governo Trump fez com o Brasil está correto. Ora, por favor, não é assim que a banda toca e eu acho que os americanos, no ano que vem, na eleição para deputado, que é a eleição legislativa deles, os americanos vão fazer uma nova opção política e vão dar uma nova caracterização ao Congresso americano em função desse tarifaço todo que está aí, que está encarecendo a vida deles. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho que mora lá, que trabalha lá, ele e a esposa dele, me contam coisas que fica um pouco aquela coisa assim, tia, mas não dá para voltar para casa? Porque a situação ficou muito, muito difícil e o custo de vida fora de qualquer proporção. Lembro sempre, já falei outras vezes, do que disse o doutor Daniel Randon, do Randon Group, lá da Serra Gaúcha, que estão em 32 países do mundo, fabricando de tudo que se imagina, com indústria de carro elétrico, de trem e tudo mais. Os americanos mandando embora os latinos, mandando embora os imigrantes. Vai faltar gente para fazer o serviço essencial, vai faltar gente que vai fazer aquelas coisas básicas, a mão de obra vai ficar cara, a vida deles vai ficar difícil e, num segundo momento, os países e as grandes empresas organizadas
vão tomar conta do mercado americano. Mas, de qualquer maneira, o tarifácio, e hoje o presidente Trump, decidiu taxar a Índia também com uma tarifácio de 50%, exemplo do Brasil, porque a Índia diz que vai continuar importando petróleo da Rússia, e foi uma retaliação. Neste momento, nós, brasileiros, já podemos sentir na pele esse tarifácio ou ainda vamos ter algum desdobramento para mais adiante? Porque, de qualquer maneira, alguns setores, o que a gente tem visto, é uma mensagem até mesmo de otimismo. Fechou a exportação para os Estados Unidos e tem buscado outros mercados. Ótima pergunta, Dalcília. Primeiro, quando os americanos tiraram os aviões da Embraer, tiraram o suco de laranja e tiraram a celulose, nos deram um grande alívio. Se não fosse tirar a questão da celulose, esses caminhões todos que andam aqui na 290 todo dia levando e trazendo carga de lenha, já estariam todos parados. Segunda questão, o empresário brasileiro ele é muito criativo. Ele não se aperta tão fácil e não se apavora muito. E, inclusive, por exemplo, agora eu só dizer, a nossa carne estamos exportando com a camisa da Argentina. Vai para a Argentina vende para os americanos, fizeram um acordo com os argentinos, empresários, as grandes empresas, Marfrig, JBS, etc, etc e tal, está tudo resolvido. Nós temos alguns setores com problema. Por exemplo, se a gente for olhar especificamente o setor da madeira, aquela região de Cambará, na parte de Santa Catarina, do Paraná, que vendia muita madeira para fazer aqueles cercados nas residências americanas, que é aquele sistema de enfeite que eles fazem, diferente do nosso que a gente põe grade, esse pessoal já paralisou por completo. O setor do tabaco, que eu conheço um pouco, nós, de cada 100 quilos de tabaco, o Brasil exporta 12 quilos para os Estados Unidos. Por sorte, não é muito, mas já estão achando outros países para fazer essa triangulação para aquele tabaco chegar lá nos Estados Unidos com a alíquota do outro país e não com a nossa, porque a nossa é 50, do outro país é 10. Então, os empresários nessa parte têm conseguido trabalhar com bastante criatividade. E, por outro lado, Dalcília, o governo brasileiro vai meter a mão no bolso e vai botar 30 bilhões nas empresas para socorrê-las, para elas não demitirem, para elas continuarem trabalhando e, enquanto isso, achem outros mercados e outras alternativas para as suas mercadorias. Porque definitivamente o que se vê neste momento também, deputado Heitor Chu, a todos os dias, em todos os noticiários, em todos os sites, a todas as redes sociais, a gente vê, inclusive deputados, senadores, né, batendo contra o Brasil e dizendo, primeiro a nossa liberdade, depois a economia. Até quando esse discurso se sustenta? Eu não sei. Eu não sei mesmo. O que eu sei de que esse discurso está errado, Dalcília. Eu vejo, inclusive, também colega meu dizendo o seguinte, se fizer a anistia do ex-presidente, mais aquele grupo que era na linha de frente do governo, está tudo bem, eu acho que nós não podemos individualizar as questões. O país precisa, em primeiro lugar, ter a sua soberania, ter a sua independência. Lutamos para isso durante muito tempo. Nós não somos uma república de bananas nem tupiniquim e, portanto, acho que nós temos que continuar o nosso caminho, o nosso traçado com relação a todas essas questões de relação com qualquer país do mundo. Se não forem os chineses, os vietnamitas, os coreanos, sei lá quem, para comprar a nossa carne, a nossa soja, nós vamos fazer o que com esses produtos? Pois é, porque há uma injustiça. E aí a gente sabe que a China é um grande parceiro comercial do agronegócio brasileiro. E do mundo. E do mundo. E do mundo. E todo mundo, né? Mas trazendo especificamente para nós, perfeito, aqui para o Brasil. Mas a gente que eu falo é o povo brasileiro, fica, pelo menos parte dele. Não, porque a China é comunista, porque tem que mandar as favas, tem que não sei o quê. Nem o Trump se atreveu a mandar a China as favas, né? Mas ele sabe com quem ele está mexendo.
Pena que nós, brasileiros, não temos o cofre que a China tem, não temos a tecnologia que eles têm, não temos o poderio que eles têm e nem a população que eles têm. Eu estive na China 2 anos atrás, Dalcira. É um negócio fenomenal. Onde é que estão vindo hoje os carros elétricos? É dos Estados Unidos, da Alemanha e da China? É da China. Eu vi uma matéria, E inclusive, querem em fazer Rede uma Nacional sobre isso. Perfeito. E querem fazer uma fábrica, uma montadora, perdão, em Rio Grande. Estão fazendo prospecções aqui em Rio Grande, porque eles já estão vendo que para atender o mercado uruguaio, o mercado argentino, a ponta do Chile e uma parte do Paraguai, é vantagem eles colocarem uma montadora aqui do que passar os navios no oceano dia e noite. Pode ser uma grande oportunidade para nós. Agora também temos que ter muito claro que o governo brasileiro precisa ter muita ciência com relação a tudo isso, porque eu acho que há um mês atrás o governo brasileiro fez uma grande bobagem na questão dos automóveis, que estão vendendo muito e tiraram o imposto dos veículos, que estão vendendo bastante. Eu te pergunto para quê? Não está faltando dinheiro para a saúde? Não está faltando dinheiro para a escola, para fazer recapear 290? Não está faltando dinheiro para a securitização? Tá. Então, acho que o governo também, às vezes, tem que dar uma olhadinha um pouco melhor nessa questão. É um mercado que está ok. Aliás, o setor automobilístico é um dos 17 setores da economia brasileira que não paga INSS dos seus trabalhadores. Está dispensado. São 17 setores desde 2017. Ou seja, quanto de dinheiro não entra nos cofres da Previdência? Quando... Eu ainda não estou aposentado, não, Ciro. Mas tem muita gente que me diz, mas quando eu chegar na aposentadoria, não sei nem se vai ter Previdência ainda. Porque as coisas não andam muito folgadas nessa área. E se tem 17 setores que estão dispensados, acho que tem que botar de novo para dentro quem está vendendo bastante, produzindo bastante, diferente do setor do calçado, por exemplo, que está agora perdendo um espaço enorme de mercado mundial por causa dessa questão do Trump, então tem que deixar, mas outros têm que reavaliar e às vezes o governo não se antena a essas questões. Bom, por outro lado, deputado, nós temos também uma discussão no Congresso Nacional a respeito de se voltar atrás quilômetros da lei da ficha limpa. Né? Perfeito. Uma blindagem dos próprios parlamentares, se tira o fórum privilegiado, né? Esse fórum, que na verdade é fórum de prerrogativas, né? Porque é o cargo que deveria estar, e não as pessoas. Mas agora, se passar tudo isso, até para qualquer delegado processar lá ou abrir qualquer processo contra um ladrãozinho de emendas, fica difícil. Olha, vai ter que ter autorização do Congresso. Não tem nenhum fundamento esse projeto de lei que começou a ser engenhado ainda em 2021. Mas toda ação na política sempre tem alguma reação, né? E aqui é uma dessas. Agora, então, bom, para contentar o pessoal da oposição que tomou a mesa da presidência, que não deixou o presidente sentar lá, que ficamos uma semana tentando fazer sessão e não aconteceu nada, então agora para bonificar um pouco isso. Dalcira, eu a vida inteira acho que deputado não é mais do que ninguém e não pode estar acima de ninguém e nem acima da lei. Deputado tem que ter a blindagem daquilo que ele for falar na tribuna. Se ele quiser fazer uma denúncia, olha, temos que fazer uma investigação por isso, por aquilo, porque temos que chamar a Polícia Federal, não sei o quê. Isso que ele for falar na tribuna tem que ser sagrado, intocável. Agora, fora da tribuna, ele tem que ser um cidadão igual aos demais, que vai no hospital, que vai na loja, que vai visitar o comércio, que vai em qualquer lugar. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos fazer o quê? Agora, por exemplo, tem 74 deputados denunciados, investigados pela Polícia Federal, porque desviaram emendas. Se virar processo os 74 deputados, acabou o ano. Nós não vamos fazer mais nada. Nós vamos ficar só vendo se nós vamos caçar o deputado ou não. Mas não tem cabimento, isso não é a função do parlamento. Aí o deputado Heitor Chu, digamos assim, faz lá uma grande besteira. Aí ele fez a besteira porque ele é deputado, não acontece nada e só pode ser preso se o Congresso autorizar.
Mas para que serve a Constituição? Para que serve a lei? Não tem cabimento. Mas, deputado, aí nós não vamos voltar, e aí eu vou responder uma pergunta do seu. Eu vou tentar que o senhor responda uma pergunta que não era para o senhor, mas de qualquer maneira, já que nós entramos no assunto, para o seu Gastão Hers, que onde ele questiona que o pessoal lá de fora estava conversando naquele churrasco de domingo, né? Enfim, se não há uma interferência muito grande do STF dentro do Congresso, mas por causa dessas coisas que acaba alguém provocando o STF que acaba se pronunciando a respeito disso. Mas o judiciário, todo o judiciário, em todas as instâncias da Alcira, ele só se manifesta se alguém entra e pergunta alguma coisa. Por exemplo, se não fosse o antigo PTB entrar na justiça, questionar que o mandato do Rodrigo Maia, que já estava há 4 anos, queria ficar mais 2, com parecer da consultoria jurídica da Câmara, e o Alcolumbre, aquela vez, com 4 anos de mandato, que o regimento é claro, só pode fazer 4 anos, não mais que isso, também já estava candidato para ficar mais 2, se o PTB não vai no Supremo, eles ficam os 6 anos, porque como a casa... presidente lá está tudo certo. Claro! Então, acho que o Supremo, o Tribunal de Justiça, o STF, a Justiça Comum, a primeira instância, segunda, o Tribunal da Quarta Região, seja o que for, ele só se manifesta se alguém entra lá e pergunta alguma coisa. Por exemplo, só para concluir, não saiu a sentença ontem ou anteontem que vereador não pode se licenciar no mandato menos de 4 meses? Igual deputado estadual e deputado federal. Por que isso aconteceu? Porque alguém foi no Supremo perguntar. Se ninguém tivesse entrado lá, o vereador abria uma sessão para o suplente, outro mês para o outro suplente, uma sessão, 2 sessões, um mês inteiro. Agora, essa decisão ainda não chegou nos municípios, mas já saiu na imprensa. Quer se licenciar? É 4 meses ou mais. Uma outra intervenção que possivelmente o Supremo há de se pronunciar, que se volta todas as vezes, ninguém mais aguenta isso. Voto impresso, voto impresso, voto impresso. Mas que é uma paranoia completa e restrita, né? Que é outra, porque já umas quantas vezes se tentou, foi lá no Supremo, o Supremo derrubou essa brincadeirinha, né? Eu acho uma coisa desnecessária a gente perder tempo com isso, né? Mas agora, lá na comissão do Senado, mais uma vez, por uma meia dúzia de votos majoritários, esse assunto volta e certamente este assunto não vai para o STF, Dalcira, vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Exato. Obrigado pela correção. E realmente, e lá vai ser derrubado. E aí, de novo, vai começar a gritaria. Mas eu acho até que o Tribunal Eleitoral teria que fazer o seguinte: vamos pegar 1% das urnas, nós vamos fazer voto impresso no Brasil inteiro. Para fazer essa conferência. Mas tem gente que acha que se não enxerga, não vale. Então tem que... Mas aí nós podemos criar currais eleitorais. Eu sou candidata, pago lá uns 4, 5, me asseguro que eles vão votar em mim naquela sessão eleitoral tal, só que de 5 votos eu tenho 2. Né? E aí como é que fica? Eu vou provar como? Através disso. Eu não entendo que zona eles vão fazer nisso. Não, na verdade seria o seguinte: a pessoa vota e é tipo você fazer com cartão de crédito. Você passou e recebeu aquele canhotinho. Então cairia direto numa bolsa acoplada na urna eletrônica. Ninguém mexeria nela. Isso é o que está lá. Inclusive, eu tive olhando esse assunto também, me chamou a atenção. E vamos... Uma vez a urna eleitoral foi a culpada de tudo. Na eleição para prefeito do ano passado, alguém questionou a urna eleitoral? Mas o questionamento é só para presidente, deputado. Okay. Não é para deputado estadual, nem federal, senador, governador, prefeito, vereador. É só para presidente. Mas nós não podemos ser tão pequenos na nossa inteligência, né? Aí nós vamos acabar jogando contra nós mesmos. É difícil acreditar que... Também tem gente que acha que o Pix não vai, né? Mas como já não espalharam que o Pix era uma forma de controlar, não sei o quê. Quer dizer, aí o povo cai. Aí os americanos ficam com ciúme porque eles não inventaram essa tecnologia, querem derrubar. Querem derrubar o Pix, mas como é que eles vão interferir no Brasil, dizendo que o Brasil tem que parar de utilizar o Pix, que já é, inclusive, aceito em vários países aqui do redor, né? Claro, perfeito. Né? Então, enfim, voltamos. Essas eleições passadas, nós tivemos para prefeito
um nível histórico, um número histórico de abstenções. Perfeito. Com toda essa bagunça, inclusive com deputado fora, por exemplo, Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos demandando e mandando, né, contra os interesses brasileiros, principalmente porque ele já declarou que antes nossa liberdade, depois vem a economia, porque não sei o quê, aí volta atrás, vai lá. A Câmara diz, a Comissão de Ética diz que tem coisas mais importantes para resolver nesse momento que pensar em caçar o mandato. Eu não quero pagar um funcionário que está lá nos Estados Unidos demandando contra a economia brasileira, que vai sobrar na minha mesa. Porque sou eu, é o senhor, somos todos nós que pagamos o salário. Perfeito, perfeito. Né? E é o que eu digo sempre, se são nossos funcionários, eles precisam, como todo bom funcionário, tem que atender os interesses dos patrões. Mas a Comissão de Ética disse, não, nós temos outros interesses, diria Brizola, e depois a gente pensa sobre isso. Mas até quando o eleitor que está quieto, porque eu não tenho medo, normalmente é de quem está gritando, berrando nas redes sociais, dizendo bobagem, xingando o discurso de ódio. Mas aquele eleitor que não está se envolvendo na discussão, mas sabe o que vai fazer. E o que ele vai fazer? Não ir votar. É capaz. Aliás, em primeiro lugar na eleição passada para prefeito em Porto Alegre foram justamente brancos, nulos e abstenções. Sim, passou de 30%. Foi recorde. Mas eu quero voltar nesse caso do meu colega Eduardo Bolsonaro, meu colega deputado eleito por São Paulo. Eu não sei o que deu na cabeça dele para fazer o que fez. Sinceramente, não sei, porque eu convivi com ele, falei muitas vezes. Às vezes ele vinha até no avião com a gente para Porto Alegre, porque ele tinha uma namorada aqui no estado, etc e tal. Eu conheço mais ou menos bem ele. E casou depois com ela, né? Não, acho que casou com outra, pelo que eu sei. A mulher dele é gaúcha, é uma psicóloga, não é? Não, mas um deles tem uma esposa. Não tenho bem essa confirmação. Mas o que ele está fazendo lá é, na verdade, um desserviço para o Brasil. Eu acho que ele está ajudando a oposição, está ajudando a situação e prejudicando a oposição, está atrapalhando o pai dele, a família dele, enfim, essas coisas não se faz. O brasileiro não é burro, o brasileiro é inteligente, o brasileiro pensa. As pessoas olham o que acontece na volta e quem faz o quê. E a urna vai explicar muita coisa depois. E aí o pessoal diz, o político diz, mas o eleitor é o culpado. O eleitor não. Acho que se as coisas não estão conforme o eleitor quer, ele toma outra alternativa. Então esse cenário aí de colocar os Estados Unidos à frente de tudo. E aí vamos combinar, Dalcira. A nossa mesa diretora da Câmara é muito frágil. Nós tivemos o caso do deputado Brazão, que aí a mesa caçou. Aí a Zambelli, aí já foi para o Supremo. Nós temos mais um grupo de deputados lá, o Ramagem. A palhaçada que nós fizemos no plenário, porque apresentaram lá de uma hora para outra um projeto de sustar o processo do deputado Ramagem na justiça. Bom, a maioria votou a favor, nós todos atônicos. Não dá para votar isso. 2 dias depois o Supremo derrubou tudo. Então é uma falta de critério, é uma falta de firmeza de acertar essas coisas. Aí tem um deputado que vai para o Conselho de Ética, vão levar 45 dias para fazer um parecer, o assunto fica meio que já esquecido pela população. Já tem um novo escândalo, né? Já tem outra coisa no lugar. Por exemplo, agora a grande notícia vai ser a CPMI do INSS, que chamaram 10 ex-ministros. Que não vai dar em nada, né? Porque é tamanha a saga para tentar pegar todo mundo ao mesmo tempo. Eu não achei muito criteriosa essa. É muita gente, é muito mimimi, é muita picuinha, me pareceu. Mais política do que realmente o interesse de resolver o problema. A nomenclatura CPI, CPMI estão desgastadas já faz um tempinho. Desde os tempos da pandemia. Havia tempo de se falar em CPI, dava pânico em todo mundo, né? Hoje ninguém dá mais muita bola para isso. Infelizmente, esse é o cenário que está posto. Eu acredito muito mais nas investigações da Polícia Federal do que uma investigação, uma CPI de uma Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Deputados. Diz que todo mundo é muito corajoso, né? Até ver aquela blazer preta com prateado parar na porta. Talvez, eu não sei, porque nunca pararam na minha porta, não, né? Isso era teoria de um delegado da Polícia Federal lá na. Mas é que nem assim, Dalcira, eu tenho assim, fazem fake news comigo.
Aí não, mas não dá para aguentar. Aí vamos entrar na justiça para pedir retratação do cara. Quando ele senta na frente do juiz, doutor, o senhor me desculpe, eu queria pedir perdão. Aí eles batem a passarinha, como se diz, né? Aí fica Mas feio, na né? rede social, o deputado é adjetivado de tudo que é tipo, de tudo que é maneira. Eu já dei tanto dinheiro nesses grandes causas para os hospitais, para as igrejas, por aí que eu não fico com isso, que eu acho que é um dinheiro Mas o senhor que não me cabe. processa. Processo. Senão não tem mais fim esse troço. É inaceitável. Mas aí eles, deputado, podia me perdoar, foi um dia de fragilidade. Quando estão sentados na frente do juiz, mas na rede social são os leões, os tigres para atacar a gente. Tá certo. Olha, eu perguntei para o Diego e ele me respondeu. Vamos falar uma coisa bacana agora. Eu peço os comerciais e aí depois a gente continua. Ainda tem algumas perguntas para o deputado. Então tá, vamos ao intervalo e a gente já vamos voltar para saber de quanto já chega quase a 8 milhões os valores de emendas destinadas pelo deputado para a Cachoeira do Sul. A gente já volta. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Faltando agora 26 minutos para 7. Diego Kiefer também nos acompanha aqui, que é o assessor, né, parlamentar do deputado Heitor Schumer. Até para encerrar nossa entrevista, deputado, que é sempre um prazer lhe receber aqui. Nós temos aí nesses seus tantos anos de mandato, Diego me passa aqui, R$ 7.848.437, em números redondos, vamos deixar os centavos fora, né? Só esse ano, 2.230.000 de emendas para a Cachoeira do Sul. Esse olhar carinhoso para a Cachoeira é pela proximidade, é pelo carinho pelos cachoeirenses? E o que mais vem nos próximos meses ou nos próximos Dalcira, em primeiro lugar, o volume de recursos das emendas nos últimos anos aumentou significativamente. Ou seja, o Legislativo hoje tem uma fatia bem maior do que há 10 anos atrás. Essa é a primeira questão. Segundo, eu sempre digo que a emenda não é do deputado, nem do prefeito, nem do vereador. A emenda é da comunidade. A comunidade tendo bons projetos, a gente encaixa, a gente coloca o recurso, a gente indica. Essa é a nossa função. Agora, por exemplo, eu já ouvi prefeito chegar em Brasília e dizer assim, deputado, se sobrar um dinheiro, tu me manda. Não sobra, sempre falta. Mas projeto, mas né? Quem tem projeto? Eu quero fazer uma ponte em tal lugar, eu quero investir no posto de saúde, eu preciso fazer aquela obra, eu preciso fazer o calçamento. Aí a gente consegue avançar nisso. E, por outro lado, aqui a gente tem trabalhado muito nessa parceria com o nosso sindicato de trabalhadores rurais, com o partido, o pessoal sempre trabalhando muito nessa perspectiva, também a cooperativa, que trabalha essas questões de PAA e de PENAI e tudo mais. E tem o Kiefer, né? Se não botar dinheiro aqui na tela do Kiefer, ele vai me dizer o que lá no Faxinal da Guardinha? Então, é um emaranhado de coisas boas que acontecem aqui e no futuro pode ter certeza que o Balardim já disse que tem uma série de projetos que vai nos apresentar e nós vamos contemplar tudo que nós pudermos. Deputado, nós falamos aí sobre a montadora para Rio Grande, né? A nossa secretária, né, extraordinária de inovação e tecnologia, Paula Braga, disse que quando ela era secretária, com a proposta, a carta de apresentação da autoria dela, quando ela estava lá, secretária de Rio Grande. Olha só que bacana, e agora ela está em Cachoeira do Sul. Quer dizer, junta-se a cereja do bolo, como ela é considerada, né, pelo próprio prefeito Balardim. Que Mas bom, é Paulo, a um mesma grande abraço coisa. para você, uma hora dessa. Semana que vem eu te quero aqui também nessa bancada, viu? Dalcira, é a mesma coisa. Um governo municipal, um governo estadual tem que correr atrás de projeto. As empresas estão por aí. Se o projeto, a prefeitura pode conseguir uma área para a empresa, pode conseguir um benefício fiscal em algum lugar, ela se instala, né? Por que a Bahia levou a BID no lugar da Ford que foi embora? Porque tinha estrutura, mão de obra. Então, essas coisas elas são um caminho de duas mãos, vai e volta. Por exemplo, agora, essa história de carro elétrico, que é a febre do momento, ou traz o carro pronto da China, ou monta aqui. São Paulo já monta, já está montando lá. Apoio do governo, muito apoio do governo. Agora, eles estão vendo que não dá para colocar tudo lá em São Paulo, que tem que botar um pouquinho em outro lugar.
amanhã ou depois vão dizer, temos que botar alguma coisa lá na Zona Franca de Manaus, pelos benefícios, enfim. Nós, inclusive, apresentamos semana retrasada um projeto que ele fazia a Zona Franca dos Pampas. Nós temos que diversificar esse Rio Grande. Com esse clima hostil que nós temos, não dá para plantar só soja, milho e arroz. É muito complicado, nós vamos ficar cada vez mais pobres, a nossa população envelhecendo. Aliás, o ano que vem vai começar a inversão demográfica, vai partir mais gente do que vai nascer aqui no estado, isso é muito ruim para a nossa economia, então a gente precisa avançar nisso. E esse tema da BID querer se instalar aqui, eu acho que o governo do estado tem que pegar os secretários e correr atrás disso e fazer tudo o que puder, tudo o que a lei permite. Por exemplo, a GM não está ali há muito tempo trazendo emprego, desenvolvimento, impostos e tudo mais, para falar do mesmo campo, mas tem tantas outras empresas que estão aqui no estado porque tem benefício. Como se diria lá na Cancha Velha, juntar com terra e tudo, né? Diego. Boa tarde, Dalcir. Fazia 5 anos, acho que eu não falava contigo. Não, fazia uma década. Estava com saudade de mim, Dalcir? Eu estava com saudade. Tanto é que aquela terra vermelha de Goiás me mandou de volta, né? Que bom que tu está em Cachoeira, que bom que tu está aqui. Mas falando das emendas parlamentares, né, que a gente tem, que o nosso mandato tem trazido para Cachoeira e colocado em Cachoeira, é muito baseado em demandas, né? Então, emenda parlamentar, o Heitor já colocou, não é uma ação, não é do deputado, não é da comunidade, né? E Cachoeira nos demanda bastante. Cachoeira tem um déficit de infraestrutura urbana muito grande, o pessoal nos pede muito calçamento de rua, só que alguns recursos, quando é direcionado, a gente não pode colocar, por exemplo, tirar do esporte, o que é para indicar no esporte, colocar no calçamento de rua. Que é o que se chama de verba carimbada, né? São recursos carimbados. Então agora, esse ano mesmo, a gente está colocando aí cerca de 2.300.000 em Cachoeira, no orçamento já de 2025, né? São indicações de emenda parlamentar do deputado Heitor Chu. Agora, essa semana, nós entregamos aí 200 mil para o esporte, que era uma indicação exclusiva da emenda de comissão para o esporte. Então, 200 mil a gente fez primeiro um diagnóstico na comunidade de Cachoeira do Sul, o Estrela Azul, que é um time de futebol que tem um projeto social aqui bem importante, nos havia feito a solicitação para vários projetos sociais do município. Então, esse recurso de 200 mil vai contemplar aquisição de equipamentos esportivos para o Estrela Azul e outros projetos sociais do município, não é só para o Estrela Azul, mas para outros projetos que trabalham com esporte no município. Também foi entregue agora essa semana também uma emenda de 500 mil para pavimentação de uma rua, que é uma rua lá do Bom Retiro, do bairro Bom Retiro, que agora não lembro, acho que é Rui Ramos, né? Do bairro Bom Retiro, que também era um recurso específico do Ministério das Cidades. Havia demanda, uma das demandas, né? A gente, por ordem de demanda, vai contemplando conforme vai chegando. E aí também colocamos agora 1 milhão no HCB para a implementação da hemodinâmica de Cachoeira do Sul, porque existe uma demanda muito grande do município de Cachoeira no que trata de respeito a cateterismo e questões cardíacas. O pessoal tem que ir para Santa Cruz, tem que ir para outros lugares, não consegue fazer o básico aqui no município, então foi feita uma articulação, uma solicitação, a gente então colocou esse recurso aí para que o HCB comece o processo inicial da implementação, que é algo que demora, a gente compreende, mas a gente está fazendo a nossa parte, é tudo baseado na demanda do município. Além disso, está vindo também uma caçamba para a Secretaria da Agricultura, poder trabalhar com as nossas estradas do interior, que já veio uma patrola no ano passado, que nós já mandamos, agora mais uma caçamba, e as demandas vão chegando, conforme a demanda e a nossa possibilidade, a gente acaba colocando. Tem que ter projetos, e aí eu vou dizer também que a secretária Paula é uma incansável buscadora, vou inventar a palavra, né? De projetos, né? E porque eu sempre digo que a gente vê outros municípios com bons projetos conseguir esses recursos. Cachoeira estava no ostracismo, felizmente estamos tentando viver uma nova era em busca desse dinheiro. Deputado Heitor Chu, é sempre um prazer, volte outras vezes. Muito obrigado, um grande abraço, satisfação em vamos contabilizar o tempo que a gente se conhece, né? Faz um tempinho. Mas o deputado já tinha cabelos brancos, né? Os meus branquearam ao longo desse tempo. Mas né? continua um jovem de 60 anos. Tá certo. Um grande abraço, muito obrigado, Diego. Boa noite. Obrigado, obrigado, boa noite.